1h48, 13h48 pelo horário de Brasília. Seguimos ao vivo por aqui para te contar que o tão aguardado pacote fiscal deve ser anunciado pelo governo entre hoje e amanhã, segundo a previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cristiane Norberto vem conversar com a gente. Cris, muito bem-vinda, muito boa tarde para você. Conta pra gente como é que tá a conversa por aí. Sei que teve uma pausa pro almoço, voltaram há pouco. Já acabou essa reunião aí com o presidente Lula ou ainda não? Conta tudo, boa tarde. Pelo visto, está bem longe de acabar, viu, Muriel? Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui. Pois é, isso porque já estavam previstas duas reuniões, uma de manhã e uma à tarde, agora com mais ministros, né, lá no Palácio do Planalto, não só os ministros da AGEL, da Junta de Execução Orçamentária, que foi a reunião da manhã desta segunda-feira, que tinha sido anunciada pelo ministro Fernando Haddad na semana passada em conversa com jornalistas. Então, essa reunião de manhã, ela começou ali por volta de umas 10h40, mais ou menos, ou seja, com quase uma hora de atraso, e durou aí umas 4 horas, 3 horas mais ou menos, e aí teve essa pausa para o almoço. O ministro veio aqui para o Ministério da Fazenda, entrou pela garagem. Aqui eu acho que vocês conseguem ver ali é a portaria dele, né? É por onde ele entra, não sei se eu estou na imagem, mas é ali onde ele entra, essa aqui é a portaria principal. Mas aí tem uma garagem, né? Onde ele entra lá pela N2, que é por trás aqui da esplanada dos ministérios, que é geralmente quando ele não quer falar com os jornalistas. A gente entende, porque afinal de contas já estava marcada essa reunião da parte da tarde, então ele realmente não teria nenhum anúncio para fazer para a gente antes dessa reunião acabar. Muito pelo contrário, até mesmo porque já tinha falado na semana passada de que esse anúncio poderia acontecer na segunda-feira mais tarde, à noite, né? Ou na própria terça-feira, que pelo que a gente está vendo é o que vai se encaminhar. A gente lembra, né, que esse pacote de gastos ele está sendo discutido pelo governo há pelo menos 4 semanas, ou seja, está entrando na 5ª semana de discussões, né? Que isso já estava sendo elaborado mesmo dentro do governo desde agosto, quando foi anunciado um pacote de revisão de gastos para 2025 que atingiu apenas alguns ministérios, alguns programas como Bolsa Família, o BPC, Proagro, em torno de 25 bilhões. E aí agora, né, veio esse pacote mais robusto que vai ser uma proposta de emenda à Constituição e uma lei, uma proposta de lei, de mudança de lei complementar que vão ser enviadas ao Congresso Nacional. O ministro colocou ali várias questões, vários ministérios que passaram ali, que tem grande parte do orçamento federal: saúde, educação, previdência, trabalho, desenvolvimento social. Por último, o Ministério da Defesa, que foi incluído também nesse pacote. E, enfim, tudo isso está sendo ajustado, né? O ministro disse que já está na Casa Civil, já foi feito pela Casa Civil a minutagem de toda essa proposta, estão resolvendo com o presidente Lula agora os detalhes finais, né? Ou seja, um artigo ou outro, uma redação, o que pode ser feito para chegar à proposta mais robusta possível lá no Congresso Nacional, para que também os parlamentares tenham conforto, né, para poder analisar. A gente também lembra que tem um calendário um pouquinho mais apertado com os parlamentares, isso porque o recesso parlamentar ele começa em 22 de dezembro. O governo ainda tem algumas pautas importantes para aprovar, como a reforma tributária, que são 2 projetos, né, muito importantes. Tem também algumas coisas que ainda não chegaram lá e que provavelmente devem chegar aí nos próximos dias, já adiantando um pouquinho também, que são as indicações dos novos diretores do Banco Central, né? A gente lembra que tem alguns diretores que acabam o mandato no final do ano e o governo precisa indicar novos nomes. Então, esses nomes também devem ser indicados aí, devem ser levados ao parlamento nas próximas semanas. Ou seja, o governo tem muita coisa para trabalhar. Esse pacote de corte de gastos não dá para ser mais adiado e a gente fica, né, vendo se vai ser hoje, se vai ser amanhã. A reunião continua lá no Palácio do Planalto com uma expectativa de terminar por volta das 18 horas. Mas a gente sabe que, por mais que as negociações, que o ministro tenha dito que essas negociações já estão bem encaminhadas, pelo visto ainda tem muita coisa aí para discutir, né, Muriel? A gente demorou muito para essa reunião sair. Quando sai agora, vai durar bastante. A gente vai ter que ficar na expectativa. Cris, eu aproveito para te pedir para a gente atualizar de modo geral o que a gente está esperando até o momento sobre esse corte, esse plano de corte de gastos.
O que a gente sabe, pelo menos até agora, enquanto ainda não foram divulgadas as informações oficiais por parte da Fazenda? Bom, as últimas informações, até o próprio ministro confirmou, por exemplo, o corte de gasto no Ministério da Defesa, né, que foi esse último ministério que entrou. É um corte até modesto, digamos assim, né, são 4 bilhões, 2 em cada ano, e ali nas propostas estão o fim da morte ficta, né, que é quando o militar ele é expulso da força e aí a família continua recebendo um valor, o salário dele, como se ele tivesse morrido, né? Mas ele é expulso, então a família continua recebendo, então eles querem acabar com esse benefício. Há também a questão da revisão da idade dos militares para se aposentarem, né? Que atualmente é de 50 anos, querem subir um pouquinho para 55 anos. Esse ponto, inclusive, teve até uma certa discussão, até aqui entre nós colegas, né? Pensando, mas como é que seria o impacto disso? Porque, afinal de contas, né, uma mudança singela, digamos assim, mas são muitas pessoas que se aposentam todos os anos, então pode trazer aí um impacto importante para o governo, né, nesse sentido. Também tem a questão da pensão para terceiros, né, porque quando o militar morre, quando o militar se aposenta, enfim, ele fica inválido, quem recebe realmente são os familiares, né? E aí é diferente da morte ficta, quando realmente acontece alguma coisa com o militar. E aí essa pensão ela poderia ser paga para terceiros, como por exemplo pais, primos, e aí o governo também vai fazer com que esse esquema acabe, né? Essa é a proposta. O ministro Múcio disse que acatou o que foi sugerido pela Fazenda, então fazendo com que a gente entenda que esses pontos principais, né? Há outros pontos também ali dentro dessa proposta para a defesa, mas que esses pontos principais eles foram acatados. Repetindo, né, uma modesta revisão de 2 bilhões para cada ano entre 2025 e 2026, mas que já gera um bom impacto. Afinal de contas, o governo, pelo que eu apurei pelo Congresso Nacional, está esperando um retorno de 70 bilhões, 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026 com essa revisão de gastos. Há ainda também, por exemplo, a questão da revisão da política de valorização do salário mínimo, né? E aí haveria uma redução percentual de como que vai funcionar essa política de valorização. Essa é, Muriel, uma das principais questões dentro desse pacote de gastos, porque ela é que faz realmente com que o governo consiga ter uma economia maior. Por quê? Não porque o salário mínimo não deva ser valorizado, mas porque existem muitos benefícios sociais que são atrelados ao salário mínimo. E a gente lembra, por exemplo, que a Previdência Social e o Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, são as pastas que mais detêm o orçamento público, né? Por exemplo, para o PELOA, né, Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025, a Previdência já chegou a R$1 trilhão. Então, quando se faz essa revisão da política do salário mínimo, que esses benefícios sociais são atrelados a essa política de revisão, o governo consegue, então, portanto, ter uma economia maior. Por enquanto, eu acho que esses são os pontos principais, né, mais recentes. Há ainda algumas outras questões. Foram mais de 12 representantes de ministérios que compareceram a reuniões nessas últimas 4 semanas, indo para a 5ª semana lá no Ministério do Palácio do Planalto, E, portanto, a gente segue acompanhando, vendo quando que vai ser realmente essa divulgação desse pacote de gastos. Hoje ou amanhã. Eu estou apostando em amanhã. Maravilhosa. Eu estou apostando em amanhã também, porque eu acho que essa reunião vai demorar até informar a comunicação, quando que vai ser a divulgação disso, será que vai ter coletiva de imprensa? E minha aposta também é amanhã. Vamos ver se a gente está certa, hein, Cris? Obrigada. Qualquer novidade é só nos chamar que a gente segue juntas por aqui. Bom trabalho para você.